Imagine sua cidade inteira entrar em colapso, não por guerra, não por invasão, mas por uma doença que matava em poucos dias. Sem remédio, sem explicação e sem saída, viver durante a peste negra significava conviver diariamente com o medo, a sujeira e a morte. E em muitos lugares, sobreviver já era quase um milagre. No século XIV, a Europa foi atingida por uma das maiores tragédias da história da humanidade. A peste negra se espalhou com rapidez devastadora, deixando cidades inteiras mergulhadas no medo, no caos e na morte. Para entender o horror desse período, primeiro é preciso imaginar como era a vida nas cidades medievais. As ruas eram estreitas, enlamadas e cheias de sujeira. O lixo se acumulava a céu aberto. Os animais circulavam livremente e o saneamento praticamente não existia. Nesse cenário, bastava uma doença agressiva para transformar a rotina em pesadelo. E foi exatamente isso que aconteceu. Em pouco tempo, a peste começou a atingir vilas, portos e grandes centros urbanos. O mais assustador é que ninguém entendia de fato o que estava acontecendo. Naquele tempo, a medicina era extremamente limitada. Não existia conhecimento moderno sobre infecção, transmissão ou prevenção. Muitos acreditavam que a peste era um castigo divino. Outros diziam que o mal estava no ar, nos pecados da população ou em forças sobrenaturais. Em um mundo sem respostas, o medo crescia ainda mais rápido. Os sintomas eram aterrorizantes: febre alta, dores intensas, fraqueza extrema e inchaços dolorosos pelo corpo. Em muitos casos, a pessoa adoecia e morria em poucos dias. Isso mudava completamente a forma como as pessoas viviam. Qualquer sinal de febre podia ser o começo do fim. Uma pessoa saudável pela manhã podia estar morta pouco tempo depois. A cidade também mudava. Mercados esvaziavam, ruas ficavam silenciosas, casas eram abandonadas. O toque dos sinos anunciando novas mortes se tornava parte da rotina. Em vários lugares, o medo destruiu laços humanos. Doentes eram evitados, vizinhos se escondiam, portas e janelas eram fechadas às pressas diante de qualquer suspeita. Para quem adoecia, o sofrimento não era apenas físico. Havia também o abandono. Em muitos casos, até parentes se afastavam por medo de contágio. Os mais pobres sofriam ainda mais. Sem recursos para fugir, continuavam presos aos locais mais perigosos, vivendo entre fome, sujeira e desespero. A peste não atingia todos da mesma forma. Enquanto isso, parte da nobreza tentava se isolar em propriedades afastadas. A esperança era escapar da tragédia longe das cidades. Mas nem sempre o isolamento era suficiente para impedir o avanço da doença. Sem cura e sem tratamento eficaz, as pessoas recorriam ao que podiam: orações, procissões, ervas, amuletos e práticas médicas rudimentares. Tudo era tentativa, nada era garantia. O problema é que a morte avançava mais rápido do que qualquer esperança. Em muitos lugares, faltavam pessoas para cuidar dos doentes e até para enterrar os mortos. O colapso se espalhava junto com a doença. Carroças passaram a transportar corpos pelas ruas. Covas coletivas começaram a surgir fora das cidades. O luto deixou de ser algo individual e virou parte do cotidiano. Sobreviver à peste negra significava muito mais do que escapar da infecção. Era resistir ao colapso da vida ao seu redor. Era continuar vivendo enquanto tudo parecia desmoronar. A fome aumentava, o comércio enfraquecia, o medo dominava as decisões. A cada novo dia, a sensação era de que o mundo conhecido estava desaparecendo junto com os vivos. E mesmo quando o pior passou, nada voltou a ser exatamente como antes. A peste deixou marcas profundas na economia, na religião, na organização social e na forma como as pessoas enxergavam a vida e a morte. Viver durante a peste negra era existir em um mundo onde a morte podia bater a porta a qualquer momento. Sem respostas, sem proteção e sem certeza de amanhã,
sobreviver mais um dia já era uma vitória. E talvez seja por isso que, mesmo séculos depois, essa continue sendo uma das histórias mais assustadoras de toda a humanidade.